Eu quero muito, irmão, que você, em nome de Jesus, sinta isso na sua vida. Tiago 1, versículo 5, ele diz, olha, você tem falta de sabedoria, pede a Deus. E ele libera na tua vida assim, mas irmão, de uma forma tremenda. Peça isso a Deus. Peça. Obrigado por ter colocado o versículo. Pode ler, ó, se não é o que eu estou falando. Vamos lá então ler o texto. O texto base da mensagem de hoje, em nome de Jesus. Todo mundo encontrou? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo dos versos 11 até o 15. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda e ninguém te despreze. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu e toda a tua igreja estamos aqui, Senhor, para te servir, te buscar, te venerar, te enaltecer e engrandecer o Deus maravilhoso que o Senhor é em nossas vidas. Pai, te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Pai, conforme a tua vontade, mas não a minha. Usa a minha boca, os meus lábios, o meu falar, o meu gesticular, que não seja eu falando, Senhor. Mas sim, ó Pai, o Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, usa-me com toda a tua intrepidez e a tua autoridade. Deus, fala com o teu povo, com cada um na sua total e íntima particularidade, Senhor. Que venhamos, Pai, sair daqui diferente hoje, de uma forma diferente a qual adentramos nessa igreja hoje, Senhor, que é a tua igreja. Deus, fala comigo, fala com o teu povo. Se depender de mim aqui não sai nada, porque eu sou falho, pecador e errante. Mas o Senhor é um Deus lindo, maravilhoso, justo e perfeito. Fala conosco, Senhor, de forma particular com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, por favor. Eu vou pedir ao pessoal da mídia, coloque, por favor, o tema da mensagem de hoje. Perguntaram para mim, a mensagem vai doer hoje? Falei, vai. Vai doer. É, que pena que eu não escutei. Amém, glória a Deus, não escutei nenhum. Irmão, todas as vezes que a gente fala assim, vai doer hoje, é porque Deus quer falar com você. Eu quero que te alertar algo, te ressaltar algo. Sabe qual é o nosso maior problema hoje? É que a gente, infelizmente, nós estamos nos adequando aos prazeres da carne a qual vivemos hoje. Queridos irmãos, eu recebi um vídeo essa semana. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo.
Sabe aquelas pessoas que fazem tatuagem para homenagear? Ah, eu preciso fazer uma tatuagem para homenagear alguém. Abestalhado, bobão. Não sabe o que faz, não sabe o que pensa, e muito menos o que pratica. Desculpa, mas hoje eu estou assim. E você receba com muito amor e carinho, porque Deus quer falar muito com você. Porque aqui, ó, uma igreja onde tem Jesus é problema. Porque Jesus, ele existe mudança, transformação, renovo, vida nova. Eu recebi um vídeo onde toda a igreja, houve um mover dentro da igreja, que todos os membros estavam fazendo tatuagem. Olha para mim, aqui, ó, fazendo uma tatuagem em homenagem a Jesus. Vai ver se eu estou lá na esquina chupando pirulito, rapaz. Quem falou que Jesus precisa de homenagem? Jesus não precisa de homenagem. Ah, eu vou fazer uma tatuagem para homenagear minha mãe e meu pai. É ruim, hein? Nunca. Ah, eu vou fazer uma tatuagem homenageando meu filho. É ruim, hein? Nunca. Ah, eu vou fazer uma homenagem homenageando meu chefe. É, porque eu já escutei isso, viu? Vou fazer uma tatuagem homenageando meu chefe porque ele me deu uma promoção. Se não me falha a memória, todo mundo só sabe aquele versículo. Levítico 19, 28. Se não me falha a memória, Deuteronômio, capítulo 14, primeiro versículo. Se não for, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Olha só, que interessante. Tem um outro versículo, gente, por favor, que fala de marca. Calva também é marca, onde corta o corpo. Olha lá, para ter o conhecimento, isso aqui está falando de tatuagem. Eu não estou fora da mensagem não, tá, queridas? Eu estou dentro do texto e com contexto. Porque quando a gente lê um texto sem contexto, ele é um pretexto para uma heresia. E o que é uma heresia, quando o pastor está falando, fora do contexto e pretexto do texto? Porque ele tá literalmente fora do contexto. Ou seja, ele está pregando um evangelho utópico. O que é utópico? Utopia. Aquele que é irreal, aquele que não existe, aquele que não tem base, aquele que não tem contexto. Filhos sois do Senhor, vosso Deus. Não vos darei golpes, nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Está falando de fazer tatuagem. Jesus não quer tatuagem de ninguém. Teu filho não quer, teu parente, teu pai, tua mãe, teu chefe, ele não quer homenagem tua. Não. Mas o que Jesus quer é a tua alma. Ele quer você. Enquanto você está vivo, irmão, a gente precisa entender, literalmente, a gente precisa entender que nós não somos um corpo que temos uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Porque o corpo, ele não subsiste sem o quê? Sem a alma. Porque quando a gente morre, quando o ser humano morre, o corpo vira pó e a alma ela vai aguardar o julgamento, vai para o seio de Abraão, como diz a Bíblia, como diz a parábola do rico e de Lázaro. Gente, aquilo é tremendo. Por que você está numa igreja séria onde tem palavra? Hebreus 14, 12. Hebreus 4, versículo 12. Diz que a palavra é como a espada de dois gumes.
ela vai até a medula, ela vai até, sabe, aquilo que você é. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do homem. Troca-lhe coração por pensamento. A gente precisa entender isso. E quando eu entendo e subentendo que a palavra, ela é literalmente isso, precisa mudar a minha vida e a tua vida. Olha que interessante. Uma menina de 4 aninhos, ela chupava chupeta. Olha que interessante. Mas fica atento no que eu estou te contando aqui agora, que isso é muito importante. Preste atenção. Uma menina com apenas 4 aninhos. Aninha, olha aqui para o teu pastor, para você aprender isso, para contar lá na escola. Uma menininha de 4 aninhos apenas. O pai dela estava fazendo aniversário naquele dia. O pai dela. Aí, o pai dela falou assim, filha, você é uma moça tão linda, tão bonita. Hoje é o quê? Ela falou assim, seu aniversário, papai. E ele falou assim, filha, como hoje é meu aniversário, eu vou te fazer um pedido. Você é tão linda, tão fofa, tão meiga. Quando falou fofa, eu lembrei da Silvia e da Jo. Que ele fala, ai, como é fofo. Você é tão fofa, tão meiga, tão linda. Eu vou te fazer um pedido. Hoje é meu aniversário. Eu quero um presente seu. O pai falou assim. E a filha falou assim, é mesmo, pai? Qual é o presente que o senhor quer? Mas eu não tenho dinheiro. Não, mas o presente que eu quero você pode me dar sem ter dinheiro. Você pode deixar de chupar essa chupeta, porque você fica tão feia chupando essa chupeta. Já tem 4 anos, filha. A menina pegou a chupeta. Tá bom, papai. Foi lá no lixo da cozinha, estava na sala com o pai dela. Foi lá no lixo da cozinha e... Pronto, papai. Atendi o seu desejo, o seu pedido. Papai, a semana que vem é o seu aniversário, né? Ele é. Eu também vou te fazer um pedido. E gostaria muito. A chupeta, eu joguei lá no lixo. Não vou chupar mais a chupeta. Olha como Deus usou aquela criança. Então, papai, é o seu aniversário, não é isso? Semana que vem é. Mas eu também gostaria muito de fazer um pedido para o Senhor. E qual é o seu pedido, filho? Quando o senhor sai de casa, que o senhor chega bêbado, é a coisa mais feia do mundo. É horroroso. O Senhor é tão belo, tão lindo, tão maravilhoso, mas quando o Senhor bebe, o Senhor fica tão feio, papai. Aí o pai começou a chorar. As lágrimas começaram a descer. Aí o pai falou assim, já que você me deu esse presente, de nunca mais você vai chupar a chupeta, eu também nunca mais eu vou beber. Se abraçaram. Isso é verídico, viu? É verídico, viu, irmão evangelista? É verídico. Porque tudo que o meu evangelista conta, eu falo assim, é verídico, ele é verídico. Olha só. E a pessoa que me contou conhece as pessoas, a família. Já tem uns anos que o pai nunca mais bebeu. E a filha também não chupa mais chupeta. Quando eu quero, e aquilo que eu não posso. Então a gente precisa entender isso. Quando eu quero fazer algo para Deus, Deus também faz por mim. Olha o tema da mensagem, que coisa linda. Por favor, coloca o tema da mensagem. Eu gostaria que você falasse 3 vezes lendo, por favor. Um, dois, três.
A gente sempre tem isso em nossas vidas, né? É difícil ser cristão. E se a gente analisar, qual foi a parte mais difícil? A gente levantar a mão, seguir firme ou passar por tudo aquilo que Jesus passou? Nossa, te lasquei agora, né? Mas esse é o meu intuito mesmo, é de te achar. É de te consertar. É fazer você refletir que Deus, ele pagou um preço muito alto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que deu seu Filho unigênito. Quando o versículo faz assim, porque Deus amou o mundo de tal, amor abstrato, não dá para entender que deu seu Filho. Amor real, o amor acontece, torna-se concreto. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, gente. Como é que eu vou ter vida eterna se eu não quero abdicar algumas coisas? Eu preciso entender isso na minha vida. Eu preciso me abster de muitas coisas no meio secular que não convém com a minha realidade cristocêntrica ou cristológica. Para que quando eu precisar do mover de Deus, Deus possa agir e ter um relacionamento comigo e eu para com Ele. O nosso maior problema é que a gente fica na zona de preciso. Eu preciso. Sai da zona do preciso e vai para um real concerto com Cristo. E tu vai ver que tudo vai acontecer na tua vida. Pensa comigo, eu tô fora da igreja. Outrora eu estava firme com Jesus, estava na igreja, fui decepcionado na igreja. Ei, deixa eu te falar algo aqui, ó. O homem pode nos decepcionar, mas Deus não. Deus quer sempre ter um relacionamento íntimo com você. Se a sua vida está boa, fora da presença de Deus, imagine você na presença. Aí o negócio vai ficar bom. Queridos, olha só. Como ser cristão nos dias tão difíceis como hoje? Observa comigo. Eu vou trabalhar hoje. A palavra-chave hoje da mensagem é renúncia. Porque o texto tem um contexto com um pretexto que ele pede isso de você e da minha pessoa. Palavra-chave da mensagem, renúncia. Olha só. Eu preciso renunciar às coisas do meio secular, às coisas deste mundo. Eu estou no mundo, inserido no mundo, mas eu não posso compactuar com o mundo. Observa algo comigo, por favor. Coloca para mim qual o significado da palavra difíceis. Eu passei por Diogo. O sinônimo da palavra difíceis e o significado da palavra difíceis. Significado da palavra difíceis. Difíceis é uma forma plural do adjetivo difícil, que significa algo que exige muito esforço. Claro que exige esforço. Você pensa que é fácil? Por exemplo, olha, irmão, como eu vivo. É Deus na minha vida. Eu tenho 60 anos de idade. Quinta-feira eu fui jogar bola. E teve um camarada que falou assim, que idade tem esse pastor? O menino falou assim, tem 60. Mentira. Já falou assim, mentira. Ele barrigudinho desse jeito, corre desse jeito. Quando eu tenho envolvimento com Deus, quando eu falo para Deus, Senhor, eu quero ser diferente. Eu estou falando para Deus que eu quero ter saúde para tudo, eu quero ser diferente nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nos meus desejos, em tudo na minha vida. Eu preciso ter esse contato com Deus que vai me fazer uma pessoa diferente. Para quando eu pedir algo para Deus, quando eu tiver uma necessidade,
Deus fala, vai que eu estou contigo, vai, eu estou contigo. Qual o significado da palavra difíceis? Significa algo que exige muito esforço, trabalho ou habilidade para ser feito, compreendido ou realizado. Também pode se referir à situação ou coisas que são complicadas, arriscadas, embaraçosas, dolorosas ou pouco prováveis. Às vezes a gente espera algo de Deus e não acontece. Deixa eu te dar um adendo a esse requisito ou a esse respeito. Nem tudo que a gente pede para Deus é no ato, no momento em que a gente quer e deseja. Não. Às vezes ele diz, calma. Não é isso que eu quero para você. Lá na frente eu tenho algo melhor. Irmão, a gente não entende algo do Senhor que dá-se o nome. Eu já falei, cada vez que eu estou aqui, eu fico mais careca. De tanto falar. A gente precisa entender o que é dispensação. Tempo e período de Deus. Quando você menos espera Deus dizer, eu estou contigo, calma. Não aconteceu agora, mas lá na frente vai acontecer. E se você crê, eu posso retardar, mas se você crê, se a tua fé for tão visível, se a tua fé for sobrenatural, eu adianto, eu antecipo, faço acontecer agora na tua vida. Toma posse, em nome de Jesus. Você entendeu o significado da palavra difíceis? Claro. É difícil para a gente, claro que é. Mas a gente tem que superar tudo isso, irmão. Ter esforço, ter desejo para servir ao Senhor. Agora, olha os sinônimos dessa palavrinha difíceis. Eu fiz questão de colocar, escrever tudo. Vamos lá, por favor. Sinônimos. Sinônimo da palavra difíceis e os seus derivados. Olha só. Qual o sinônimo da palavra difíceis? Árduos, complicados, complexos, penosos, trabalhosos, custosos, laboriosos, morosos, dificultosos, exaustivo, desgastantes, intensos, anerosos, problemáticos, inviáveis, impraticáveis e espinhosos. Tudo isso é sinônimo de difíceis. E é justamente hoje isso que os crentes estão passando. Olha que interessante. Essa semana, quase que eu mandei o cara aí, falei, peste, tu vai morar no inferno já. Chegou para mim, eu venho falando, irmão, que está muito difícil. Eu nunca vi uma era tão difícil de evangelizar como está agora. Por vários escândalos, por parte de muitas igrejas. Presta atenção comigo, por favor. Falei para o cara assim, e aí, meu irmão? Por que você está fora da igreja? Ele falou assim, porque eu só vejo coisa errada nas igrejas. Eu só vejo cada uma coisa mais absurda do que a outra nas igrejas. É isso que a gente está vendo mesmo, infelizmente. Eu falei para ele, mas tu acha que Jesus mentiu? Olha só o que é que Paulo diz a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 3. Por favor, olha só, olha o que é que Paulo diz. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, sofrerão não suportarão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ali, mestre, conforme as suas próprias concupiscências. A gente sabe que isso, de fato, está ocorrendo e acontecendo nas igrejas. É por isso que muita gente chega aqui e não fica, porque aqui tem Jesus, e lugar onde tem Jesus é problema. Porque eu quero coisas que venham a massagear meu ego.
E se você quer chegar aqui nessa igreja para eu massagear teu ego, vai para o quinto dos infernos. Aqui não. Desculpa. Aqui você vai ouvir o que você precisa. E não o que você quer. E não o que você deseja. Porque a gente precisa... Irmão, não é à toa que Jesus disse que vai ser muito pouco que vai subir para morar no céu com ele. Isso é pouco, irmão. Ah, mas eu fui decepcionado de uma igreja. E daí? Procura outra igreja, cara. Que fale a verdade, que tenha palavra, que tenha êxito, que não tenha escândalo, que não tenha coisas erradas. É claro que toda igreja tem coisas erradas. Pense nisso, por favor. Agora, olha só. Texto base, por favor. Como é que Paulo vai escorrendo o texto e o contexto para Tito? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Irmão, isso é imprescindível. Deus quer que todos sejam salvos. Todos, os mentirosos, os prostitutos, os adúlteros, todos, sem exceções. Sem exceções. Deus colocou Jesus na cruz para que todos fossem salvos. E a gente precisa entender isso em nossas vidas. Ele se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Se manifestou através de quem? Por favor, verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Olha só, irmão. Por isso que o tema da mensagem é... Quem lembra? Como ser cristão nos dias tão difíceis como hoje? Irmão, hoje nós somos muito bombardeados. Antigamente eram os jovens que eram bombardeados, mas agora é todo mundo. Você entra no celular, já vem tudo que você possa imaginar. Vem tudo. Nós estamos sendo bombardeados muitos, irmãos, até os crentes, principalmente nós servos do Senhor. Eu fico imaginando quando Pedro escreve em Atos 3, versículo 19. Olha como é que ele começa. Arrependei-vos, vírgula, pois, vírgula, e convertei-vos, vírgula, para que sejam apagados os vossos pecados. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Para que tudo esteja apagado em nossas vidas. Para que venha um tempo de refrigério na presença do Senhor. Vê se não está escrito isso que eu acabei de falar, sem olhar o versículo. Eu preciso ter essa intimidade com Jesus. Eu preciso ter esse conceito. Uma vez crente, sempre crente em Cristo, para sempre, acabou. Ninguém vai me influenciar. Sou eu que tenho que influenciar. Eu tenho um vício maldito. Aí eu conheço um camarada, que aquele camarada tem a mesma prática do meu vício. Dane-se, eu vou ficar longe daquele cão. Eu chamo de cão mesmo e acabou. Porque o diabo, irmão, literalmente, às vezes eu tenho dó do diabo, dos demônios, sabia? Porque os coitados, só eles levam a culpa de tudo. Eles levam a culpa de tudo. Coitado. Fui convidado para cuidar de um casal. E não era da nossa igreja, nunca foi da nossa igreja, graças a Deus. Traiu a esposa. Chegou lá, eu fui cuidar dele. Aí quando ele falou assim, e aí, irmão, o que aconteceu? Pastor, meus pastores, ele tinha 5 pastores. Os meus pastores falaram que foi o diabo. Eu não aguentei aquilo. Aí na mesa dele, bem na cara dele, e o cabo grandão. Pode sentar. E o cabo grandão, aqui para você, na cara dele. Então quer dizer que o diabo fez tudo. É o remédio da irmã Diva. Então quer dizer que
O diabo fez tudo, tu não fez nada. Ah, vai ver se eu estou lá na esquina chupando pirulito, rapaz. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Ninguém quer assumir a culpa. Ninguém quer assumir a culpa. Então a gente precisa entender. Se eu pisar na bola, sou eu o culpado e acabou. O camarada tem um vício que eu tenho longe dele. Não quero distância de você, seu peste. Não quero nem cruzar no teu caminho e nem cruza no meu. Longe. Tiago diz assim: achegai-vos a Deus. Rejeitai o diabo e ele fugirá de vós. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu preciso ter esse prazer na minha vida. Bem forte para Jesus, por favor. Texto base, versículo 13, né? Se não me falha a memória. Olha só. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. É o 12, gente, por favor. Eu quero dar continuidade aí. Olha só. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, o que é concupiscência? Todo tipo de pecado. A tua inconsciência precisa ter um equilíbrio fenomenal. E você precisa dizer não às coisas errôneas e erradas. Você viu? A menininha pediu ao pai. E o pai atendeu o pedido da filha dele, com apenas 4 aninhos. Então a gente precisa entender isso aqui, a nossa concupiscência mundana. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Ter consciência daquilo que eu quero para a minha vida. Agora o 13, por favor. Aguardando a bem-aventurança. Olha só, eu preciso viver sóbrio. E eu preciso aguardar aquilo que Deus tem para a minha vida. Irmão, eu e você precisamos entender isso em nossas vidas. Olha o que é que Pedro diz, literalmente. Se a gente não tomar cuidado, a gente se torna escravo dos nossos vícios e práticas indevidas em nossas vidas. Coloca para mim, por favor, 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Se não for 18, é o 19. Isso. Coloca o 19 agora. Deixa eu ver. Aí. Tem alguma tradução aí que ao servo está escrito escravo? Tem uma tradução que tem escravo, por favor. Eu sei tudo. Isso. É essa aí. Olha só, gente. Olha, por que o pastor sabe? Porque eu tenho 10 Bíblias na minha casa que eu fico comparando todas. É por isso que eu sei. Que eu tenho prazer de ler e estudar a palavra. Olha só. Quando a gente não consegue vencer um vício que a gente tem, a gente é escravo dele. Quer ver? Prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, ou seja, das suas práticas de conduta, erro, vacilo. Você precisa entender isso na sua vida. Volta lá, texto base, por favor, verso 13. Queridos, se eu fosse atender a minha vontade, irmão, pensa comigo, por favor. A tua mente, ela vai com aquilo que você está pedindo, aquilo que você pensa, aquilo que você está, sabe, irmão? Com as tuas emoções. Não vai pelas tuas emoções. Tenha consciência das coisas que você quer para a sua vida. Olha só, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É isso que Deus quer para a tua vida, meu filho. Deus não quer que você vá morar no inferno. Deus quer que você vá morar no céu. Porque foi para isso que Jesus morreu. Dá um pouquinho de água a Ele. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Olha só.
14, por favor, G. Ô Diogo. A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar. Purificar o quê? O ser que você era antes. E quando você chega na igreja, que você entende que Deus de fato quer algo para a sua vida, você precisa se purificar nos seus atos, naquilo que você quer para a sua vida. Para si mesmo, um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Por que está ali? Por que Paulo coloca exclusivo? Se não me falha a memória, é Êxodo 19, versículo 5. Feche isso, por favor. Aí, olha só. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Sabe o que é isso aí? Você vai ser propriedade exclusiva de Deus. Irmãos queridos, deixa eu te falar algo em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus. A autoridade e poder não é somente para pastor, não, é para todos, sem exceções. O versículo aí está falando que é para todos. É para o Vinícius, é para o Josimar, é para o Darlan, é para o Del, é para o Wilson, é para o Tiago, é para o outro Tiago, Tiago Santana e Tiago Rodrigues. É para todos, é para o Maurício, é para o Cris. O Cris estava lá, com a clavícula toda ferrada, lascada. Levei meu óleo, fui lá. Foi, Cris? Tem que dar o testemunho, viu, seu cabra? Falei, não, vou lá e falei para ele, estou indo aí, vou ungir a tua clavícula e tu vai para a igreja, peste. Tá aí, ó. Tu tá pensando o quê? Que eu dou moleta pro diabo? Dou moleta pro diabo não, rapaz. A minha vida tem que ser íntima e regrada com Deus. Tu não faz ideia como o diabo tem raiva de mim. Por exemplo, o Espírito Santo já falou aqui, acabou a mensagem, faz o apelo. E o diabo já fala assim, esse cão já vai fazer, esse cãozinho já vai fazer o... Ele não fala cãozinho não, né? Porque cãozinho é ele. Ele fala assim, esse infeliz já vai fazer o apelo. Rapaz, quantas vezes que o diabo já falou para mim, rapaz, usando os demônios, eu te odeio. Eu te odeio mais ainda, peste. E ele sabe quem eu sou. O diabo bem sabe quem eu sou. Lembra quando os dois abestalharam, o filho do sacerdote foi expulsar o demônio? O demônio falou, deu assim a referência de Paulo. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? Detalhe, filho de sacerdote. A gente precisa ter entendimento, irmão. Filho de pastor não é pastor, filho de crente não é crente. Aprenda isso na sua vida. Você precisa entender isso. Só tem uma coisa que filho é filho de peixe. Peixinho acabou. Mas filho de crente não é crente. Por isso que tu tem que vigiar com teu filho e com tua filha. Vigia. Vou falar igual os pentecostais. Vigia a terra. Vigia vaso. Não sei que vaso que é esse, mas tudo bem. Até hoje eu quero entender que vaso que é esse. Né? Mas a gente precisa entender em nossas vidas o que é que Deus quer da gente. Entendimento. Olha o que é que Deus quer de você. Propriedade particular dele. Embora, olha o que é que ele diz. A minha tradução diz assim, embora toda a terra já seja minha, mas a gente precisa entender que as escolhas e decisões é nossa, não é dele. É por isso que o diabo tem raiva de mim. E eu muito mais dele. Rapaz, até demônio eu expulsei pelo celular. Tu sabe o que é isso? Intimidade relacional com Deus. Agora tu vem para a igreja um domingo. 5 não, 3 não, 4 não. Não vai ter intimidade com Deus nunca. Começou a dizimar, parou de dizimar. Está lascado, ferrado. Você precisa entender uma coisa na sua vida.
Eu estou há 26 anos servindo ao Senhor. Nunca deixei sequer um mês sem dizimar. Não deixei um mês sem dizimar. Nunca. Tudo isso tudo isso Deus contabiliza em nossas vidas. Não há contador maior do que Deus. Ele contabiliza tudo. Se tem uma coisa que infelizmente nós somos inconstantes. O ser humano, ele gosta de viver em uma inconstanciabilidade terrível. Começa a fazer algo para Deus, depois para. É assim. É devagar e para. A gente precisa cada vez mais indo. E Deus vai assim, eu vou honrar esse camarada, porque esse camarada sempre está me honrando. Ele não vacila. A gente precisa entender isso. 14, por favor, texto base, por favor. Tendes visto? O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sabe do que eu lembro aí? Quando Paulo diz aos Galáxios, Gálatas 2, versículo 22. Presta atenção, ali está dizendo o quê? O qual a si mesmo se deu por nós. Agora coloca Gálatas 2, versículo 22, por favor. Não, então eu errei, peraí. 5, 22, por favor. Só errei o versículo. A gente entende isso. Qual é o fruto do Espírito Santo? Vamos, gente, ler. Está aí, ó. Agora aí é o 23, ó. Sabe quando Paulo diz aos Galáxios que não há lei contra você e contra isso? Sabe por quê? O demônio, ele não vai ter legalidade sobre a tua vida. Quando você vem para a igreja e você não entende aquilo que Deus quer para a tua vida, você não entende princípios, ética, moral, daquilo que Deus tem para a tua vida, infelizmente o diabo vai ter legalidade na tua vida, ele vai ter lei na tua vida. Mas quando você tem isso aí, ó, esses 2 versículos, ele se consiste em 9 palavrinhas. 9. E a primeira começa com amor. E todas as demais palavras do amor. Você precisa ter um amor para Cristo fora do que você é. É impossível a gente ter um amor, é claro, porque o amor de Cristo, ele é incondicional, por isso que ele é um amor ágape. O nosso amor é condicional, ele é agape, porque ele é condicional. Eu amo a irmã Jô, mas é condicional porque eu espero que ela me ame e seja fiel a mim, assim como eu procuro ser fiel a ela. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Eu espero que vocês estejam entendendo. Último versículo. Para eu ir para a minha casa e tu ir para a tua casa. Vamos lá? Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Irmão, se tem uma coisa que Deus me deu, foi autoridade e poder. É por isso que eu não abro mão, eu não vou ter medo de pregar a palavra para você. Porque, irmão, não adianta eu fazer de conta que eu sou teu pastor e no dia do arrebatamento vai eu e você para o inferno. É isso que você quer? Muito menos eu. Não quero isso não. E todas as vezes que você vem para essa igreja, irmão, você vai escutar o que você precisa para te consertar, para te orientar, para conduzir você nos caminhos certos qual o Senhor tem para a sua vida. Pense nisso, por favor. Deus, ele é muito, assim, atraente pela sua vida. Pense nisso, por favor. Se coloque de pé.
Agora eu quero fechar essa mensagem com um versículo, Efésios 5,14. Preste atenção. Muitas igrejas estão nesse contexto aí, ó. Você pode ler todo mundo? Deixa Cristo iluminar tua mente, tua vida, o ser que você é. Não me acha um pastor duro, enérgico, bravo, não. Fala assim, ó Deus, obrigado pelo pastor que o Senhor me deu. Ele se preocupa muito comigo. Uma adolescente linda que eu tanto amo. E toda vez que eu como ovo, eu lembro dela. E toda vez que ela come ovo, ela lembra de mim. Ela falou assim, meu pastor, se minha mãe e meu pai saírem da nossa igreja, eu vou falar para ele que eu vou ficar na minha igreja com meu pastor. É isso que eu preciso ouvir de você. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha igreja, porque é uma igreja séria. Obrigado pela minha igreja, porque o meu pastor, ele se dedica por mim, ele está sempre comigo, ele está sempre cuidando de mim. Eu amo muito vocês. Se eu não vos amasse, eu não pregava dessa forma. Irmão, a semana passada Deus falou para mim, filho, continue conduzindo a minha igreja do jeito que você vem conduzindo. Porque muita gente não vai subir, tem muita igreja cheia. Uma pessoa essa semana perguntou para mim assim, como é viver como o Senhor vive? Eu falei, é só ter prazer. Irmão, hoje pela manhã, quando eu acordei, eu dobrei meu joelho, mas chorei, falei tanto com Deus. Eu passei 2 horas de joelho orando, falando com Deus. 2 horas. E não repeti sequer uma palavra, pedindo por você. Falei o nome de cada ovelha minha. Falei até o nome do irmão Miraildo, que não é da nossa igreja, da irmã Jussiara, de todos. Eu gostaria de falar para você que eu amo muito você. Eu quero expressar a minha gratidão e o meu amor que eu tenho por você. Você não faz ideia de quanto eu os amo. Eu amo muito vocês. Sou grato a Deus pela sua vida. Por você estar aqui no domingo, escutar esse careca, cabeçudo, barrigudinho. É que eu amo muito vocês. E eu estou feliz, porque o meu vice-presidente está indo junto comigo, ficando carequinho igual eu. Te amo, filho. O Dalão já está no meu caminho, já. O Del, então. O Del é um carecudo lindo. Careca chega, brilha. Meu Wilson também. Agora feche seus olhinhos, por favor. Olhem para mim. Abra os olhinhos. Todos, por favor. Fique suas mãozinhas assim. O diabo, ele tem as estratégias dele. Eu também tenho a minha. Deixa tua mão assim. O Espírito Santo toda vez pede isso para mim. Peça para tirar as mãos do pão, colocar as mãos assim. Agora lá vai o que Deus mandou eu fazer para você agora. Se há alguém nessa noite que precisa ter uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida de bênçãos sem medida do Senhor na tua vida. Pastor, eu entendi toda a mensagem hoje. Eu quero me envolver de novo com Jesus. Eu quero me reconciliar. Eu quero voltar aos braços do Pai. Se você está com esse desejo, levanta uma das tuas mãos, eu vou orar por você. Eu quero. Amém.
Não tenha receio, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você, sabe, não levante a mão. Mas em contrapartida, Jesus diz: olha, levanta a mão, porque eu morri na cruz por você. Eu entreguei a minha vida em teu favor. Eu quero que você venha morar comigo. Porque o diabo, ele quer que você recuse Cristo. Enquanto os anjos junto com Jesus dizem: olha, levanta a tua mão. E o diabo fica na tua frente com os demônios assim na tua mente: não levanta não. Colocando dúvida na tua mente. E ele diz assim: não levanta a tua mão. A gente sempre tem esses pensamentos assim, ó. Ah, não, ainda não. E se Jesus chegar hoje meia-noite? Jesus disse que a segunda vinda dele seria como um piscar de olhos. Vou perguntar mais uma vez. Se há mais alguém, uma alma já se rendeu aos pés de Cristo. Se há mais alguém que quer se reconciliar com Jesus, quer ter um envolvimento outra vez com Jesus, Jesus quer te abençoar, meu filho. Ele quer te abraçar, Ele quer prosperar tudo na tua vida. O que está embaraçado, Jesus vai desembaraçar tudo. E você vai ver o agir de Deus na tua vida. E isso aconteceu com a irmã Beatriz. Ela não hesitou, levantou a mão para Jesus. E está aí, ó, uma mulher linda, com outro aspecto. Porque o pecado, ele nos degrina. O pecado, ele deixa a gente desfigurado, feio. Mas quando a gente tem um reencontro com Jesus, tudo fica lindo na nossa vida. No ser que você é. Dá um sorriso e diz assim: Senhor, eu estou aqui. Eu não vou evitar, não. Eu quero essa vida para mim. Levanta a tua mão. Eu vou orar por você. Só vou orar pela tua vida. Pense nisso, por favor. Jesus está ansioso pela tua alma. Se há mais alguém que quer levantar sua mão para Jesus, ter um envolvimento com Jesus, levanta a tua mão, eu vou orar por você. Há mais alguém? Eu não vou insistir mais não. Você que levantou sua mão, vem aqui, por favor. Igreja, dá aquela linda salva de palmas para Jesus. Só. Glória a Deus. Que bom. O Daniel, ele veio apenas para olhar a nossa igreja. Ele vai ser o pintor da nossa igreja. Glória a Deus. Orem aí, porque as tintas já estão aí em cima. Todas as tintas, daqui de dentro e de fora. Ore para que Deus, assim como o Espírito Santo tocou nele, para ele se render aos pés de Jesus, se reconciliar com Jesus, vai fazer um preço bom, né? Amém. Vira para mim, filho, por favor. Fale tudo que fala. Senhor, me ajuda daqui para frente essa nova caminhada. Eu preciso cada vez mais entender os teus propósitos que o Senhor tem na minha vida. Hoje eu entendi a sua mensagem e o seu recado. Com a minha atitude de levantar minha mão para o Senhor, o meu nome foi escrito no livro da vida. E com isto eu ganhei a minha salvação. Amém. Não mais Daniel, mas agora vou te chamar de irmão Daniel. Seja muito bem-vindo ao reino dos céus. Jesus disse que quem deixar dinheiro, casa, terreno, tudo por amor a ele, ganharia 100 vezes mais. Eu vou contar até 3 e você vira, tá bom? Olha que você ganhou 100 vezes mais. Seja muito bem-vindo ao reino do céu. Vire.